as suas histórias. O estádio foi fundado quando, hein? Você sabe, Ivo? 14 de março de 1942. 42. Foi a fundação da Sociedade Esportiva e Recreativa União, uma doação feita pela comunidade evangélica de Timbó à União, e depois eu quero me reportar mais tarde sobre isso. Eu havia falado que eu vim com 17 anos à União, a minha estreia foi aqui nesse campo, contra o Cruzeiro de Presidente Getúlio. Me lembro como se fosse hoje, isso há muitos anos atrás, né? Eu fiz 3 gols e o público se entusiasmou com a minha atuação. Logicamente, com 17 anos você não tinha uma estrutura como tem hoje um guri que aparece de 17 anos, um craque de futebol. Ele já tem gente acompanhando-o de perto, né? No meu caso, eu estreiei e após a minha estreia os torcedores viviam me cobrando: mas você já fez 3 gols na primeira partida, por que você não faz mais? Fazia 1, isso, aquilo, né? Então o peso da camisa começou a pesar nas minhas costas. E realmente eu tive uma decadência, e depois de alguns meses começou novamente uma ascendente, né? Me lembro, nesse período, aliás, minto, não foi 68, foi 67, o último ano, o torneio Annie Bauer. Me lembro de vários títulos que foram conquistados pela briosa equipe do União, que foi 2 ou 3 campeonatos da Liga, o Americostão, o Fitzkinner, que hoje é falado e cantado em verso e prosa, a disputa do campeonato estadual de 66 pela União, no qual o Ivo ainda participou também. Isso já era profissional? Já profissional. Eu fiz 2 anos de amadorismo, depois passei a profissional. Posso dizer também o campeonato, o torneio João Alfredo Rebelo, do qual existe hoje ainda uma foto lá em casa que eu podia até ter trazido, que nós ficamos campeão. O vice-campeão do torneio Annie Bauer, juntamente com o Renault e Paysandu. Um jogo que nos foi, não digo roubado, meio assim, à noite, às escondidas, nos foi tirado o título lá no Renault em Brusque, mas são coisas do futebol, né? Eu gostaria de iniciar o seguinte: eu, José Matede, participei da reunião de doação do espaço físico do União para a prefeitura. Por quê? Eram diversos abnegados e eu acho que naquela época até nem havia diretoria. Então me convidaram, eu estava jogando em Blumenau no Palmeiras, me convidaram a participar da União para discutir a doação à prefeitura. Assim, a primeira oportunidade que surgiu era de que era a única maneira, porque isso aqui já era um mato alto, a única maneira era doar esta área para a equipe, para a prefeitura, né? E a equipe fazer os seus jogos, e existia uma cláusula de que a União poderia usufruir do campo por tantos anos, acho que era 20 ou 25 anos, com sujeito à renovação até. Então eu participei, foram diversos abnegados, torcedores da União, eram 15, 20 pessoas, e a maioria, mesmo que eu tivesse votado contra, a maioria foi favorável à doação à prefeitura. Houve alguns contrários, não vou dizer o nome, mas houve votos contrários. Então, a partir daquele momento, a prefeitura tomou posse do imóvel e já foi deixando o campo apropriado para a prática do futebol. Fez o alambrado, fez um muro, reorganizou tudo, né? E a União teve aí o Timboense, teve a União em 74, depois veio a Guerma, disputou aqui, veio a União novamente em 80, 81, que você deve ter participado, o Clóvis deve ter participado. E a partir daquela época, depois houve União agora em 97, 98, e Timboense,
e a União em 2003, aí já disputando lá no Complexo Esportivo. Naquela reunião que nós participamos em 69 ou 70, que foi discutida a doação. Mas naquela época não se tinha noção do valor que significava o terreno em si, o imóvel em si. Não se sabia que amanhã ou depois, ou daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, mesmo que ficasse como estava, que hoje tivesse uma capoeira, mas pertencia à União. Então hoje eu tenho uma posição bastante contrária. Hoje eu votaria contra a doação. Por quê? Eu vou explicar. Se nós hoje tivéssemos esse espaço físico que deveria ser devolvido à comunidade e não doado à prefeitura, que seria o certo. Se nós teríamos esse espaço físico aqui hoje, no centro de Timbó, União tivesse uma diretoria definida, com um conselho fiscal mais definida, vendesse essa propriedade, quanto custaria hoje? Eu peço ao Ivo e a você, Pilo, até o filmador, quanto custariam 12 mil metros quadrados no centro de Timbó? Tranquilamente 7 milhões de reais. 7 milhões de reais. Qual é o meu pensamento? Meu pensamento é o seguinte: tendo União 7 milhões de reais hoje, você disputaria um torneio de acesso, ou a segunda divisão, ou até uma primeira divisão, quase só com os juros de poupança dos 7 milhões de reais. Então é isso hoje que me dói de ver, por exemplo, o torcedor timbuense. Mas por que eles estão fazendo isso? O torcedor, aquele velho torcedor do União, e o novo torcedor que se formou a partir de 2003, e você via lá na arquibancada a garra vermelhinha que estava lá. Então era o torcedor novo do União que estava se formando. E nós agora, eu acredito que com isso nós não vamos ter mais futebol em Timbó, vai ser muito difícil. E se tivesse hoje esta propriedade, poderia ser vendida, alienada a um grupo ou a qualquer pessoa física que queira comprar ou jurídica, construir o que ele quisesse, ou investir em prédios, e a União teria, com uma formação de uma diretoria consciente, teria o necessário para disputar de 10 a 15 anos um campeonato de acesso, uma segunda divisão, ou até uma primeira divisão se classificasse. Por isso que inicialmente eu disse que naquela época era a única maneira, mas não se olhava o valor imobiliário que poderia se transformar isto aqui. Hoje eu sou contrário. Infelizmente, o processo de doação depois veio com o uso capião em 2001 ou 2002, do então prefeito Valdir Lado, entrou com um processo de uso capião. Em 2005 foi homologado pelo juiz de direito. Nós tentamos ainda em 2006, junto com um advogado, veio me perguntar quando foi feito. Eu digo, não sei, já foi por uso capião, dado a prefeitura já tomou posse. Mas há a possibilidade de derrubar? Eu perguntei a ele. Ele me disse que há possibilidade, mas como eu tinha passado já 2 anos, não tinha mais possibilidade. Não há como recuperar mais isso aqui. Então é lamentável, é com emoção que a gente vê isto aqui, os gols que a gente participou, e hoje isto aqui ser derrubado. De repente tem pessoas que são contrárias àquilo que eu estou falando, que deve ser realmente se transformado numa praça pública, que o pessoal vem se divertir, parece que vai ter campos de futebol de areia. Então, hoje a minha opinião seria contrária. E eu diria o seguinte: eu acho que a prefeitura tem que zelar para que haja esporte, para que haja a diversão do público. Mas existem outras áreas que poderiam ser utilizadas. Logicamente, isso aqui também é uma área central. E eu, sinceramente, digo que é lamentável que aconteça isso. Tá certo, então.
primeira opinião assim mais decidida, né, por parte do Zeca. Nós vamos a um primeiro break comercial e retornamos em seguida.